Nós estamos aqui na igreja numa série de mensagens no livro de Apocalipse. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia, abrindo seu celular, em Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do 18. Posso ler? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua revelação para nós. E que a Tua palavra, Pai, encontre lugar nos nossos corações nessa manhã, nas nossas mentes, apesar de mim, Senhor. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje chegamos à quarta carta das 7 específicas que estão aqui no livro de Apocalipse, que foi enviado para igrejas da Ásia Menor. E quando a gente vê, a gente já passou da metade, né? São 7 cartas. Quando a gente vê o que foi dito até aqui, eu acredito que a gente já consegue encontrar, já consegue compreender um padrão claro. Essas cartas, elas não estão soltas, não são aleatórias, elas tiveram um contexto histórico específico, mas como nós falamos aqui até na primeira carta às igrejas, nós entendemos que o fato de serem 7 cartas, de estarem em Apocalipse, de terem sido preservadas para nós até hoje, de estarem no cânon das Escrituras, elas certamente também são direcionadas a mim, a você, foram escritas para aquelas igrejas daquele tempo, mas também para a Igreja de Cristo hoje, a Igreja de Cristo em todos os tempos, em todos os lugares. E o que a gente está vendo até aqui, nessas 3 cartas que nós já expomos e o que vamos ver hoje, é que Cristo está anunciando, está fazendo um chamado à fidelidade. Você já percebeu isso? Você que tem acompanhado aqui de forma, com a frequência aqui nos domingos, Cristo, ele está chamando, ele está formando uma igreja fiel. Uma igreja que não vive por aparência, mas que vive por convicção. Uma igreja que não vive por sentimento, mas vive por fé.
Uma igreja que não vive para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Uma igreja que não negocia a sua fé diante da tribulação, diante da perseguição, mas que também não se desvia diante do sucesso, diante dos aplausos. Uma igreja que não tolera o erro por conveniência, mas que tem coragem de permanecer firme e condenar aquilo que é errado. Cada uma dessas cartas a gente viu um chamado à fidelidade que vai se expressando de uma forma que se complementa, áreas que se complementam. A gente viu fidelidade no amor a Deus, como faltava em Éfeso, e que chama aquelas pessoas para retornarem ao primeiro amor. A gente viu fidelidade na perseguição externa, na opressão contra os cristãos, como aconteceu na igreja de Esmirna. A gente viu fidelidade na perseguição que se infiltra e age internamente na igreja, como nós vimos em Pérgamo. Agora, na igreja de Tiatira, Cristo nos chama novamente a uma fidelidade de uma forma bem parecida com o que nós vimos na igreja de Pérgamo. Mas parece existir um foco especial aqui. Um chamado para o discernimento e a santidade. A gente está vendo que essa igreja ela teve um crescimento espiritual. Não teve somente um crescimento numérico, mas está sendo dito aqui que eles fazem mais do que eles faziam antes. Eles começaram e foram melhorando, eles foram aumentando. Mas mesmo com este crescimento espiritual, mesmo fazendo mais do que o que faziam antes, Cristo mostra que o engano, o erro, pode estar presente, e estava presente ali. E o que a gente precisa, portanto, o que a gente entende aqui, é que a fidelidade verdadeira, ela exige vigilância constante. Eu vou repetir, a fidelidade a Deus, a fidelidade verdadeira exige vigilância constante. Se na igreja de Pérgamo a gente tinha um falso ensino que estava se filtrando e alguns abraçaram esse falso ensino, aqui na igreja de Tiatira, a gente já tem uma liderança blasfema, a gente já tem uma liderança imoral, a gente já tem alguém que está ocupando o cargo e que está ensinando falsos ensinos e já tem um número de seguidores. Se a gente tinha na igreja de Pérgamo o falso ensino se infiltrando e alguns abraçando aquele falso ensino, aqui o falso ensino já se infiltrou, o engano se infiltrou. Isso pode parecer algo muito simples, e eu peço licença aqui para quebrar um pouco o ritmo lógico aqui do que a gente está falando, mas existe algo nos nossos dias que precisa ser exposto de forma clara, diante dessa realidade que nós falamos até aqui. Hoje, nos nossos dias, não faltam lugares com a placa igreja na frente, onde o que existe é apenas heresia, é apenas blasfêmia, engano. Igrejas que existem apenas para arrancar dinheiro dos fiéis, dos frequentadores. Igrejas que forjam milagres o tempo inteiro, que inventam profecias, que inventam revelações. E aqui, mais uma vez, eu vou lhe dar um exemplo. Lá no Instagram, tem um perfilzinho chamado Crente Aranha. Crente Aranha. Eu não sei porque é esse nome, mas ele tem 1 milhão de seguidores lá. Ele só faz uma coisa, pega esses vídeos desse tipo de igreja e joga lá. Pega e joga lá, pega e joga lá. Meu irmão, minha irmã, você vai chorar. Você vai se surpreender. São coisas que você não imagina que existe. E quando alguém critica, quando alguém expõe, o que não falta é uma multidão também. Ah, não toque no ungido do Senhor. Ah, não julgue. Ah, não. E o que a gente vê aqui na Bíblia
é Cristo requerendo de nós discernimento. É Cristo requerendo de nós que a gente pare, sim, e avalie, e bote à prova, e veja se o que está acontecendo na igreja, na nossa igreja, e nas igrejas por aí, vem dele ou não. Aqui em Apocalipse, e aí voltando, Cristo ele não está somente elogiando ou corrigindo igrejas. Essas primeiras cartas, a gente está vendo isso, né? Ele chega, se apresenta, fala, elogia, diz o que é que tem contra. Eu vou até repetir isso aqui em algum momento. Mas o que ele está fazendo não é somente uma lista do certo e errado, não. Ele está preparando o seu povo, ele está preparando a igreja, ele está chamando a igreja para a santidade, para a fidelidade e para a maturidade. Não basta alguém chegar com um microfone na mão ou colocar na porta da entrada de um auditório o nome igreja, para a gente se submeter a tudo que acontece ali, ou aceitar tudo que vem do microfone como se fosse verdadeiro. A gente tem um padrão, que é a Bíblia. E tudo tem que ser posto à prova à luz das Escrituras. Tudo o que eu falo aqui tem que ser posto à prova, tem que ser analisado. Você tem que estar com a Bíblia aberta, vendo se é verdade ou se não é. Se eu estou querendo lhe enganar ou não, se é mentira, se não é. E eu não me ofendo nem um pouco com isso, tenha certeza disso. Porque nosso compromisso é com as Escrituras, é com Cristo. O seu compromisso é com Cristo. Então não aceitem que deturpem o que Cristo ensina. Não aceite que deturpem o que é a igreja. E aí se imponha, permaneça fiel. E a gente precisa seguir nesse caminho de maturidade, de buscar conhecer mais, aprender mais, saber o que é que Cristo quer para praticar. Porque ele segue, ele está fazendo isso. Antes dele revelar em Apocalipse o que é que vai vir sobre o mundo, o que é que vai acontecer, como é que vão ser as últimas coisas, ele fala com a igreja. E ele fala com a igreja para purificar a igreja, para corrigir a igreja, para encorajar a igreja e seus servos a permanecerem fiéis. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao engano, mesmo em meio à corrupção. E além disso, ele dá a oportunidade para o arrependimento. E essa carta aqui, para a igreja de Tiatira, que nós lemos, ela segue, portanto, um padrão literário adotado aqui em Apocalipse nas cartas para cada igreja. Cristo é apresentado, ele fala do que ele conhece sobre aquela igreja, ele elogia se tiver algo a ser elogiado naquela igreja, ele reprova se tiver algo para ser reprovado naquela igreja, e depois ele fala das recompensas. Pois bem, nos atendo aqui à igreja de Tiatira, a carta à igreja de Tiatira, Cristo é apresentado como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu não vou ficar aqui, como eu falei na nossa série em Apocalipse, decifrando códigos. A gente pode até tentar explicar alguns termos de forma mais aprofundada na EBD que a gente vai ter em agosto. A gente começa sobre Apocalipse, e aí vai ser bem interessante entender cronologia, as teorias sobre, etc. Mas aqui pode lhe parecer algo simples, mas Cristo é apresentado em Apocalipse como Filho de Deus somente nesse pedaço, somente para essa igreja. E isso já é Cristo fazendo oposição aos falsos ensinos que existiam naquela região. Ali era um lugar onde era celebrado, talvez mais do que outros lugares daquela região, Apolo, filho de Zeus. Rapaz, toda perguntinha assim complicada que eu faço, vocês respondem. Então,
filho de Zeus. E Cristo começa aqui, olha, não, o Filho de Deus é outro, não é Apolo. É Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele tem olhos que penetram, olhos que tudo veem, que conhece tudo, e tem firmeza em seus pés. Resumindo a expressão como Cristo é apresentado, é isso que quer dizer. E esse Cristo glorificado, ele começa a elogiar aquela igreja. O texto nos diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É interessante que antes de qualquer correção, Cristo fala o que ele vê de bom naquela igreja. E é um testemunho adequado. Cristo se agrada com aquilo. Ele vê amor, ele vê fé, ele vê serviço, ele vê perseverança, ele vê crescimento. Não era somente palavra, aquela igreja tinha frutos. Era uma igreja atuante, era uma igreja que tinha amadurecido até certo ponto em vários aspectos. Era uma igreja que fazia mais agora do que fazia no início. E esse deve ser o anseio de todo cristão, de toda a igreja local. Crescer em amor, amadurecer na fé, servir com mais dedicação, perseverar com mais firmeza, fazer mais agora do que fazia no início. O Evangelho, ele não nos chama à estagnação, não nos chama a ficarmos parados, mas é um caminho de aprofundamento, é um caminho de crescimento, é um caminho que deve sempre estar apontando à maturidade cristã, parecer mais com Cristo. Você se vê nesse caminho? Quando você olha a sua vida cristã, somente o tempo passou e você não se aprofundou com Cristo, você não tem um entendimento mais aprimorado sobre quem Ele é, a sua fidelidade não foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, somente o relógio, o calendário passou. Se é assim, se tem sido assim, tome uma atitude. Busque se aprofundar. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro lugar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pegue um livro da Bíblia, comece por um livro simples, pequeno, fácil, para você até começar e terminar aquele livro. Eu vou até dar uma sugestão. Pegue 1 João, primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, e leia um capítulo por dia, você vai terminar rápido. Aí quando terminar, leia Tiago. Aí quando terminar, leia o Evangelho de João, que já vai ser um pouco maior. Aí quando terminar, fale comigo, pastor, li os 3. Eu faço o que agora? Pronto, a gente já tem um começo. Mas busque crescer. E aí frequente a escola bíblica, frequente os cultos da sua igreja. Busque um pequeno grupo, busque alguém que você pode compartilhar a fé, que você pode prestar contas, que você pode dizer, ó, estou mal, não estou bem com Deus, vamos orar junto, orar por mim. Ó, eu quero me aprofundar, mas não consigo. Vamos orar, me ajuda. Busque uma pessoa que você pode ter essa caminhada. Agora, sabe qual é o lugar mais fácil de você encontrar essa pessoa? Na igreja. E na igreja, sabe qual é o lugar mais fácil de você encontrar? Num pequeno grupo. Então, participe, invista na sua vida. Deus lhe chama para a maturidade, para o crescimento. Não fique na estagnação. Aprofunde seu relacionamento com Ele, aprofunde a sua fé. Mas trazendo também o contexto aqui da carta à igreja de Tiatira para nossos dias, esse contexto de fidelidade a Deus, onde havia ali esse crescimento no amor, na fé,
na perseverança, no serviço, eu não posso deixar de dizer que esse progresso só é verdadeiro quando ele está fundamentado naquilo que agrada a Deus. A gente precisa ter esse cuidado, porque hoje tem muita gente achando que está se aprofundando nesses aspectos que a gente está falando aqui da igreja de Tiatira, e que, na verdade, estão adotando ensinamentos deturpados sobre esses elementos. Amor, fé, serviço, perseverança, tudo isso tem que ser definido a partir da palavra de Deus. Tudo isso tem que ser vivido a partir da perspectiva de Cristo. E aí, o amor aqui na Bíblia, o amor que eu estou chamando você para se aprofundar, não é apenas um sentimento, nem é permissividade. É um amor que ama a Deus acima de tudo e se expressa de forma pura e santa. É um amor que corrige quando precisa haver correção. É um amor que fala a verdade. É um amor que não se alegra com a injustiça. O amor de Deus não é cúmplice do pecado. O amor de Deus é instrumento de edificação. Isso parece algo óbvio de dizer, mas não é. Se existe algo que está deturpado nos nossos dias, é o amor. E a pretexto do amor, muita coisa tem sido apresentada, muita coisa pecaminosa não tem sido confrontada, porque nós devemos amar. Mas se nós amamos de verdade, nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que falar que isso é um engano, que aquele caminho que aquela pessoa está seguindo o leva para mais longe de Cristo e para a condenação eterna. Que amor é esse que olha para alguém caminhando para o inferno sem Cristo e diz, não, vá em paz porque eu te amo. Porque o importante é o amor. Isso é amor? Não é o amor que nós conhecemos. Não é o amor de Cristo. Inclusive o texto que nós lemos, Cristo, nosso exemplo máximo de amor, é extremamente duro com o erro. Não é verdade? A fé que Cristo elogia aqui, nessa igreja, não é um pensamento positivo, nem é um sentimento de otimismo, mas é uma confiança real em Deus. Já notou como a gente também distorce o que é fé? Fala, não, mas vamos ter fé. Muitas vezes, não, é fé. Estou falando que está errado a gente dizer isso não, tá? Vamos ter fé. Mas às vezes a gente confunde, a gente troca o conceito, a gente acha que fé é somente aquele sentimento de que as coisas vão dar certo. Fé é aquele sentimento de que vai acontecer o que eu quero. Fé é você crer na sua vontade. Mas a fé bíblica, a fé que Cristo está elogiando aqui é o contrário. Não é você crer na sua vontade, não é você crer na vontade de Deus. É você ter confiança real nele, de que o que ele vai fazer é bom. Você ter confiança na soberania dele, na presença dele. E é interessante que fé na presença de Deus, muitas vezes vai contrariar os nossos sentimentos. A gente vai estar, muitas vezes na vida, em situações que a gente não vai sentir nada. A gente vai estar no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da aflição, no meio da doença, a gente vai olhar querendo sentir aquela coisa diferente, aquele arrepio, aquela emoção. E sabe o que a gente vai sentir? Muitas vezes, nada. E a gente vai olhar, mas cadê Deus? Cadê Deus? Deus está presente. Ainda que você não sinta nada. Ainda que você não veja nada. E isso é fé. Deus não está presente apenas nas suas emoções, não. Fé não é Deus mexer com suas emoções, não. Eu não estou falando que Deus mexer com suas emoções é algo ruim, não. Não, é ótimo, é maravilhoso.
E é muito bom viver isso. Inclusive, Deus restaurar nossas emoções, muitas vezes caídas, adoecidas. E precisamos disso. Mas fé é essa certeza incondicional em Deus. De que Ele é fiel, de que Ele é bom, de que Ele está no controle, de que Ele é soberano. Pegue todas as maravilhas sobre Deus e coloque essa certeza na sua vida. E o resultado dessa certeza vai lhe dar paz, vai lhe dar tranquilidade. Não tenha dúvida disso. O serviço que é elogiado aqui não é mera ação social, não é simplesmente ativismo religioso. O serviço que Cristo aprova, ele nasce do amor ao próximo e do amor a Deus, da obediência a Deus. Isso é importante dizer nos nossos dias, porque boa parte do serviço que nós fazemos não é para glorificar a Deus, é para sair a foto no Instagram. Tem até uma chargezinha que roda a internet por aí, que é uma pessoa dando algo para um mendigo na rua com a mão e a outra aqui com o celular tirando uma selfie. Isso não é o serviço que agrada a Deus. Não é um serviço para ficar famoso, não é um serviço para receber aplauso. É um serviço para socorrer, de fato, as pessoas em suas necessidades, por amor a elas, e para apontar Cristo a elas, conduzi-las a Cristo. A perseverança, ela é fruto da esperança. É resistir firme mesmo diante do cansaço, mesmo diante da frustração, mesmo diante da oposição, a gente prosseguir crendo, obedecendo, mesmo quando tudo parece difícil. E essa igreja de Tiatira tinha tudo isso que a gente deveria ter. E não só, ela estava crescendo nisso. Hoje ela fazia mais do que o que fazia no início. E isso foi elogiado por Cristo. E, portanto, deve ser buscado por nós. Por isso nós precisamos fazer uma autoanálise. E a igreja do Senhor precisa sempre fazer. Será que nós estamos nesse caminho, repito, de amadurecimento? Estamos aprofundando a fé, o amor, o serviço, a perseverança, a fidelidade, o discernimento, a adoração, a oração? Será que nós estamos individualmente, ao longo do passar do tempo, nos parecendo cada vez mais com Jesus a cada dia? Se faça essa pergunta. Porque, irmãos, além disso, algo muito interessante aqui, que chama mesmo a atenção na carta à igreja de Tiatira, é que tudo isso que eles faziam de bom, tudo isso que era elogiado por Cristo, não impediu que algo grave estivesse acontecendo no meio deles, que levou eles à reprovação diante de Cristo. Levou eles a Cristo se levantar contra eles e dizer: tenho algo contra vocês. Eles eram fortes em algumas áreas, mas estavam falhando em outras que não poderiam falhar, que roubava a fidelidade deles a Cristo. E isso nos ensina que uma fidelidade parcial não justifica uma omissão de outra parte. O que eu quero dizer é que o fato de sermos fiéis em determinados pontos da nossa vida, louváveis, não justifica que a gente não seja fiel em outras áreas. Eu não sei se você já teve algum momento da vida que você sentiu algo parecido com isso. Mas eu faço isso, está tudo certo, eu sou fiel nessa área, em outras palavras, eu erro só nisso e nisso. Meio que você está colocando na balança, dizendo: mas Deus me aceita porque o que eu faço de bom compensa o que eu faço de mal. Já passou de alguma forma isso na sua cabeça? Se passou, não é assim que funciona diante de Deus. Por duas razões. Nós não somos aceitos pelo que nós fazemos.
Nós somos aceitos pelo que Cristo fez por nós. Deus nos aceita porque Cristo foi fiel em nosso lugar até o fim. E nós recebemos de Cristo isso, para nos apresentarmos diante de Deus com essa fidelidade de Cristo, como se fosse nossa. E a outra razão é porque, trazendo, contudo, para a nossa vida diária, a nossa vida comum, para o que Deus requer de um padrão de santidade para nós, uma forma de existir, não existe esse sistema de compensação. Ou você é fiel ou não é. Ou você pertence a Cristo ou não pertence. Não existe meio termo. Eu não estou falando que a gente não peca, nós pecamos. Mas nós buscamos melhorar o tempo inteiro. Buscamos nos aperfeiçoar em santidade. Buscamos estar cada vez mais perto de Cristo. E quando a gente erra, a gente reconhece que a gente errou. E pede perdão a Deus. E Ele nos perdoa. Mas ou você é cristão e vive com Ele e recebe o perdão dEle, ou você não é. Não existe meio termo. Eu até digo, você já viu uma mulher mais ou menos grávida? A filha chega em casa, mãe, eu estou mais ou menos grávida. É possível isso acontecer? Da mesma forma, não dá para você chegar e dizer, eu sou mais ou menos cristão. Ou está grávida ou não está. Ou é cristão de verdade, ou não é. E o fato de sermos cristãos nos dá uma posição de separados por Deus e para Deus, ou seja, santos. E existem áreas de nossa vida que a gente não pode, existem em todas as áreas de nossa vida, nós não podemos tolerar aquilo que Ele condena. A santidade não pode ser trocada pela tolerância. A santidade não pode ser trocada pela tolerância. O versículo 20 nos diz o seguinte: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Cristo chama uma pessoa aqui de Jezabel. E isso não é um detalhe pequeno, não. Isso aqui não é a Jezabel lá do Antigo Testamento, mas Cristo está fazendo essa comparação, está dizendo essa figura, Jezabel, alguém semelhante a Jezabel, está aí no meio de vocês. Jezabel, ela foi esposa do rei Acabe e ela era símbolo de influência destrutiva em Israel. Ela promoveu idolatria, ela perseguiu profetas, ela conduziu o povo para a corrupção espiritual, para a idolatria, para a imoralidade. Então, provavelmente, não existia ali uma mulher chamada Jezabel em Tiatira. Mas Cristo usa esse codinome para falar de alguém que tinha uma forma de atuação semelhante. Seduzir o povo de Deus a abandonar a fidelidade, a se corromper com idolatria e com imoralidade. Jezabel, ela se dizia profetisa, ela tinha a aparência de espiritualidade, mas ela usava essa posição para distorcer, para seduzir, para corromper, para incentivar práticas contrárias à palavra de Deus. E a denúncia de Cristo contra essa igreja é muito clara, está dizendo, vocês estão permitindo isso. Vocês, em Tiatira, estão permitindo isso, não por desconhecimento, mas por omissão. E aqui trazendo, se fosse nos nossos dias, eu diria talvez por confundir amor com permissividade, talvez por medo do confronto, talvez por conveniência, mas Cristo não aceita esse tipo de tolerância. O amor verdadeiro, ele não negocia a santidade. A fé viva, ela é vivida de um jeito que ela discerne o erro e rejeita esse erro. Ela não permite que falsos ensinos, que falsas práticas pecaminosas se alojem
no meio da igreja. E é por isso que Jesus anuncia julgamento. Ele deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. E agora o que vai vir é disciplina da parte do Senhor. Quando eu estou falando aqui de igreja, e eu digo mais uma vez, eu não quero que você pense numa coletividade apenas. Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você olhe para dentro de si e veja se você tem tolerado o que Cristo condena por medo. Se você tem tolerado o que Cristo condena, baseando-se em falsos conceitos corrompidos de amor, de tolerância, de aceitação. Porque essa disciplina que vem aqui, que Cristo está anunciando em Apocalipse, fala também dos filhos de Jezabel. E aqui ele não está se referindo a filhos biológicos, mas àquelas pessoas que seguem o ensino e a prática dela. Feito João, fala lá dos filhos do diabo no Evangelho. Jesus diz que os filhos do diabo são os que fazem a obra do diabo. O texto aqui não está falando, então, em Tiatira de uma maldição hereditária, não. Está falando daqueles que seguem. Os filhos de Jezabel são aqueles que seguem os ensinos dela. E Cristo vai trazer disciplina sobre todos. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, é um chamado urgente à vigilância. Um alerta de que a gente não deve trocar a santidade por tolerância. O amor não é conveniência. A fé não é ingenuidade. Cristo é manso e humilde, mas também é o Filho de Deus, com olhos de chama e de fogo, e os pés como bronze reluzente. Ele é paciente, longânimo, amoroso, misericordioso, mas chegará o momento do juízo. Chegará o momento da manifestação da justiça de Deus. E essa palavra precisa nos confrontar. Por isso que eu repito, acho que pela terceira ou quarta vez, será que nós temos tolerado em nossas vidas ensinamentos ou práticas que Cristo reprova? Será que por medo de parecer intolerante, a gente tem deixado de agir com discernimento? Será que buscando simplesmente emoções e experiências, a gente tem negociado a nossa santidade? Será que como Tiatira, a gente tem até algum crescimento, mas a gente está trilhando um caminho de abandono à fidelidade? Porque esse discurso de hoje, de nossos tempos, da falsa tolerância, tem destruído vidas, tem desmontado igrejas, tem desvirtuado a missão. E a cada dia, a cada geração, o mal tem nos chocado menos. Já percebeu isso? Aquilo que era chamado de pecado foi progressivamente colocado como algo que deve ser aceito. E agora sequer pode ser questionado. O que antes era inaceitável passou a ser tolerável. O que era tolerável passou a ser normal. E o que era normal agora é celebrado. E aqueles que não participam dessa celebração do pecado, que ousam questionar o desvio, são chamados de intolerantes, de retrógrados, de cheios de ódio. E chamar o pecado de pecado será crime. Não tenha dúvida disso. Eu estou falando da palavra pecado mesmo. Estamos muito perto de ter a existência real em nossa sociedade da previsão de que chamar um pecado de pecado resultará em crime, encaixando em qualquer tipo de intolerância aí que você imaginar, seja qual for o pecado que esteja aí na sua cabeça. Mas diante de toda essa pressão, diante de tudo que tem acontecido, o padrão de Cristo permanece inalterado. E o amor que Ele espera de sua igreja é um amor santo. A fé que Ele elogia é uma fé obediente. O serviço que agrada a Ele é o serviço que brota de corações
que servem para Ele, para que Ele seja conhecido, para que pessoas se acheguem a Ele. A perseverança é aquela que mesmo diante de pressões e opressões e perseguição não se curva à mentira. E o que Cristo está dizendo a Tiatira e a nós é que não basta crescer em obras, não basta parecer frutífero, não basta aumentar em ações, se a verdade está sendo negociada, se o erro está sendo tolerado, se a santidade foi trocada pela aceitação irrestrita. Então, irmãos, é tempo de vigilância, tempo de confrontar o que precisa ser confrontado, de examinar o que tem sido aceito em nossas vidas, em nossas casas, em nossos relacionamentos, em nossa igreja. Tempo de discernir a verdade do engano, a verdade da mentira, do zelo de Cristo e a sutileza de Jezabel. E que Cristo nos encontre fiéis, não apenas ativos, não apenas em crescimento visível, mas fiéis à sua verdade e à sua santidade. Cristo faz uma promessa final, e aqui concluindo. Eu estou me policiando, já disse, nunca acredito num pastor quando ele está concluindo, né? Mas eu estou me policiando, quando ele disser concluindo, eu estou concluindo, tá bom? Pode ficar tranquilo. O verso 26 nos diz: aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. O que é que isso quer dizer? Aí você já vai ter as distorções disso, né? Você vai achar isso lá no Crente Aranha também. Eu te coloco sobre as nações, não sei o que, um gritando para o outro lá. E a pessoa lá cheia de si, vou reinar sobre as nações. Cristo está apontando aqui, estamos falando de Apocalipse, a gente vai chegar nesse ponto em Apocalipse, então fique vindo. Mas é uma promessa, uma recompensa escatológica. No reino futuro de Cristo, os salvos reinarão com Ele. E o verso 28 nos diz: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa expressão ela é usada lá no capítulo 22 de Apocalipse, para se referir ao próprio Cristo, quando ele diz: eu sou a esplandecente estrela da manhã. Ou seja, a maior recompensa do fiel não é uma bênção, não é um trono, não é um lugar, é uma pessoa, é o próprio Cristo, é viver com Ele, é estar com Ele. E há aqueles que não se dobram, Cristo se oferece, Cristo se dá, Cristo se faz presente. Aos que resistem ao engano, Cristo se revela. Aos que perseveram na verdade, Cristo permanece. E por isso que essa carta é um convite à vigilância, mas também à esperança. Cristo vê, sonda, corrige, mas também sustenta, fortalece, recompensa. E Ele está dizendo a mim e a você hoje: se você não se dobrou, continue firme, permaneça fiel. Mas também está dizendo: se em algum momento você se rendeu ao engano, você se curvou ao engano, arrependa-se, volte para Ele. Ele é fiel, Ele te gracioso, Ele te recebe, Ele não rejeita corações quebrantados. Mas Ele permanece nos chamando a uma verdade que confronta, a uma vida de discernimento. E que a gente possa, portanto, meus irmãos, viver a vida conhecendo as Escrituras, para discernir aquilo que é colocado diante de nós como se viesse dele. Que a gente possa conhecer as Escrituras para discernir o que está em nossos corações, para tentar compreender se os nossos sentimentos estão vindo dele ou das corrupções do nosso coração enganoso. Que a gente se encontre fiel diante dele. Mas se você, hoje, se reconhece
como alguém que não está fiel. A palavra de Cristo para você não é de acusação, é de graça, é de um chamado ao arrependimento. E quando você coloca diante dele o seu coração quebrantado, repito, você já é tornado, você já é tornada fiel. Você já está fiel pelo que ele fez por você na cruz. Ele atribui a você toda a justiça dele diante de Deus. Receba de Cristo isso. Não carregue a culpa, carregue o amor dele, o perdão dele. Então peça perdão a ele e ele te dá. E você é tornado fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu gracioso amor, Senhor. Obrigado porque tua palavra nos confronta, Pai, tão abertamente, nos trazendo verdades que às vezes são difíceis de aceitar. E por isso te agradecemos, porque teu Espírito Santo quebranta os nossos corações, nos fazendo reconhecer essas verdades como vindas de ti, como as mais importantes da nossa existência, e nos capacita a vivê-las, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, que tu possas ser com cada coração aqui, que te conhece, mas que talvez esteja trilhando um caminho em algumas áreas da vida que não te agrada, Senhor, mas que hoje reconhece que tem sido infiel nessas áreas. Que tu possas trazer perdão, Senhor, e chamar essas vidas à fidelidade, Pai. Senhor, eu te peço também por aqueles que talvez não te conheçam, mas que ouviu tua palavra e o teu chamado ao arrependimento, a uma vida contigo. Que tu possas quebrantar, Senhor, esses corações e trazê-los, Pai, para perto de ti. Dá a eles a oportunidade de arrependimento, Senhor. Capacita-os a arrepender-se, Pai. E que eles possam, Senhor, se curvar de fato diante de ti. É o que nós te rogamos no nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém.